Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai discutir um pouco, gente, o direito à cidade. A gente vai ver, né? Já saíram todos os relatórios do GT de transição, né? Do governo de transição, e eu trouxe aqui uma galera que entende muito, muito, muito de cidade, mobilidade urbana, do direito à moradia, da urgência, né, das ações climáticas. A gente está vendo um monte de gente desabrigado. A gente está vendo ou por causa da enchente ou por causa do custo de vida. Então, todas as políticas que a gente tinha no Ministério das Cidades foram destruídas, né? Cada relatório que a gente pega e começa a ler os dados, a gente se assusta. Bolsonaro, quando dizia que ele vinha para destruir, ele não estava mentindo. Acho que a única coisa que ele falou é verdade, né? Ele veio para destruir tudo o que se tinha de mínima conquista para combater a enorme desigualdade do Brasil. Então, o Lula, né, e o Alckmin estão recebendo aí uma terra arrasada. Como é que a gente vai sair deste buraco? A gente vai discutir um pouco isso com os meus convidados. Eu queria dar boa noite para a Veranice, eu queria dar boa noite para o Dias, para o Vitor Sarno. Ah, eu vou ler, Miguel, o Vitor, o seu superchat, pode deixar. Durante a Copa, eu abandonei seu programa devido ao horário. Veranice, eu sei. Muitos de vocês me abandonaram, né? Porque eu fui para as 21h30, porque tinha um fórum na Copa no horário do Fórum Sindical. Mas agora voltou no horário normal e a gente vai se ver toda quinta-feira, às 18h30. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meus convidados que já estão aí. Minha querida amiga Nilce Aravecchia, cadê tu? Ei! Olá, querida, que saudade de você. Pelo menos a gente Nossa, está se vendo aqui na telinha. pelo Como menos, vai, Nilce. meu bem? Queria Ai, dar eu tô... boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando também. É uma turma muito querida, é uma turma fiel, assim, ó, já estão te dando bem-vindo, já estão dando boa noite, é uma turma, assim, tá sempre com a gente. O Zenira Linhares já está passando da hora de botar ordem na casa, precisa coragem para enfrentar essa cambada de fascistas. A coisa é feia, a coisa é muito feia, a gente está não acabou, eu acho que você estava nos bastidores, você viu esse vídeo onde os policiais estão sendo acossados, né? Uhum. Lidando além da terra arrasada, a gente está lidando com esses racistas. Deixa eu te perguntar uma coisa: você vai para a posse? Eu não vou. Andei viajando demais aí por compromissos acadêmicos nos últimos 2 meses. Então, vou ficar resguardadinha, vou passar ano novo com a família, em casa, mas a gente, obviamente, vai acompanhar e tá, assim, muito ligado em cada passo, né, do nosso Sim. querido presidente Lula. Foi um alívio, né, Nilce? Acho que Nem assim, fale. a gente está muito cansado, né? Muito cansado. A gente não tinha nem energia para celebrar, e logo na sequência veio esse monte de idiotas e criminosos, né? Bloqueando estrada, ocupando os espaços públicos, os quartéis, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando você para para pensar, você diz assim: meu Deus, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu fazer esse Jair ir embora. Então, dá um alívio, né? Porque por mais que estejamos, né, nessa situação calamitosa, eu estou muito impressionada com os relatórios nisso. Eu estou lendo e muito, é impressionante, impressionante a desfaçatez, né, desse governo. Que governo corrupto e que governo cruel. Eu estava lendo o relatório do grupo de cidades, a gente tinha uma média de investimento anual de 50 bilhões. E o Bolsonaro precisaria, para o que ele deixou contratado, 6 bi e não tem nada. Não tem caixa Uhum. nenhum. Que ele não fez nenhum provimento no orçamento. É uma loucura. A gente está vivendo
uma loucura. Então, para começar a nossa conversa, deixa eu chamar também o Márcio. Cadê o Márcio, querido? Ei, Márcio. Olá. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Nilce, tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito prazer, Uma Márcio. alegria. É uma alegria. Eu tinha convidado o Márcio para ele vir no programa passado, que a gente discutiu exatamente o GT de Cultura. Mas o Márcio só viu, né, enlouquecido aí no GT, ele só viu minha mensagem muito tempo depois. Eu falei, não, Márcio, vem para esse programa, porque a gente tem muita coisa a discutir. Cultura é um tema transversal, né? Quando a gente pensa o direito à cidade, pensar em mobilidade urbana, pensar em espaços públicos onde as pessoas possam viver, né? Ter tempo de lazer, ter tempo para usufruir minimamente. Eu moro num bairro mais periférico, que no final de semana não tem ônibus, gente. As linhas, elas diminuem muito. Então, assim, parece que o transporte público é feito só para a gente ir para o trabalho. Não é para a gente também se deslocar e ir para outros espaços da cidade e usufruir do que a cidade pode nos dar. Então, eu acho que o Márcio tem muita discussão aqui para contribuir com a gente. Então, a primeira coisa que eu queria jogar para vocês, para o nosso debate, é pensar um pouco essa terra arrasada, gente. Pensar o como que a gente tinha de investimento no Minha Casa Minha Vida, e um direito básico, né? Um direito cidadão básico para garantir direito humano, que é o direito à moradia. E quando a gente olha a quantidade de famílias que foram morar na rua, né? Porque foi esfacelado esse programa, colocou-se um tapa-buraco chamado Casa Amarela, enfim, Casa Verde e Amarela, que não tem nada, né? A gente não vê nenhum tipo de construção, e tudo que se tinha voltado para a população de baixa renda acabou, né? É impressionante como em todas as políticas houve algo muito deliberado para a exclusão, né? Quando a gente vê as políticas de combate à fome, quando a gente vê as políticas de inclusão, absolutamente todas elas, baixa renda saiu do orçamento, né? A população mais pobre saiu do orçamento. Não é à toa que a gente voltou para o mapa da fome. Então, eu queria conversar um pouquinho, Nilce. Eu acho que Márcio também teve aí nos GTs, estava no de cultura, mas vocês vivem dialogando. Eu queria jogar primeiro essa questão, que vocês fizessem uma avaliação aí do que a gente tem pela frente, o que a gente teve e o que a gente tem nessa terra arrasada. Pode começar, Nilce, e depois o Márcio. Vou iniciar aqui. Acho que essa questão da terra arrasada, dizer que é um prazer enorme eu conversar com o Márcio, né? A gente esteve num evento há um ano e pouco atrás, na Fundação, sobre o legado das administrações do PT e da esquerda em geral nas cidades brasileiras, né? Mais especificamente as administrações petistas, com as políticas inovadoras, em que, de fato, essa dimensão da transversalidade entre as políticas públicas foi sempre um aspecto fundamental que foi defendido, né, em que a cultura, o lazer, a mobilidade, o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, essas dimensões todas das políticas públicas procuravam ser tratadas de uma maneira integrada, de uma maneira transversal, né? E aí, desse ponto de vista, a cultura, ela vai muito além do que o senso comum trata como cultura, né? Esse direito à fruição aos eventos culturais, isso é uma parte, né, da dimensão cultural. Pensar na dimensão cultural como uma produção da própria vida que acontece no território, né? E, de fato, esse desmonte, e aí é muito importante a gente, na minha opinião, ter em mente o que acontece na vida urbana a partir do desmonte generalizado que acontece, não só no Minha Casa Minha Vida, não só no Ministério das Cidades, mas também na cultura, também na produção de empregos, na questão do salário mínimo, na política de assumir esse projeto de desindustrialização, que a gente já vinha com problema de desindustrialização há muito tempo, mas o governo Bolsonaro, ele assume isso como um programa de governo, né? Destruir a produção nacional em todas as suas dimensões. E aí eu acho que é muito fundamental a gente ter isso em vista, porque habitar, participar da vida urbana,
pressupõe consumir essa vida urbana, né? Tinha muita crítica dizendo, o PT incluiu pelo consumo, os governos petistas incluíram pelo consumo, mas é pelo consumo que se dá a reprodução da vida, as relações sociais, né? Andar pela cidade é consumir mobilidade, usufruir do lazer, né? Aí a gente tem que pensar, obviamente, o que é o limite da dimensão mercadológica colocada a isso, que é exatamente o projeto do governo Bolsonaro, foi o projeto do governo Bolsonaro, que era desmontar todas essas políticas de Estado e restringir esses direitos à fruição da vida urbana somente àqueles que pudessem pagar, né? E também voltar, inclusive, os aspectos das políticas públicas àqueles que podiam pagar. Então, isso se explicita demais com o programa Casa Verde e Amarela, que ele inventou e que mal implementou, mas cujo objetivo fundamental era retirar os recursos para as populações de menor renda e infletir esses recursos diretamente para as classes médias, para as classes mais abastadas, que têm o poder de pagamento, né? Então, toda a política de subsídios que estava pensada com o Ministério das Cidades, com o programa Minha Casa Minha Vida, voltado exatamente para os para a população que mais precisa, foi totalmente desestruturado, né? Exatamente para proporcionar essa maior concentração de renda, a maior concentração da produção de riqueza nacional nas mãos de quem podia pagar. E pior ainda, né, com a redução e com essa política de precarização dos empregos, se volta para quem pode pagar e ainda restringiu o percentual de pessoas que pode pagar, porque tem menos gente com emprego formal, menos gente com bons salários, ou seja, né, você vai reduzindo cada vez mais esses direitos básicos que são tão caros para nós, né? Nilce, e pensando um pouco nesse aspecto que você acaba de dizer da desindustrialização, a gente tem um outro fator aí que está muito relacionado com o direito à cidade, que é o da moradia, o Minha Casa Minha Vida. Quando a gente pensa que foi o maior programa, né, de construção de moradias e de acesso à moradia, gerava diretamente cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho. Então, quando a gente pensa nessa circulação, né, que você garante um direito de moradia e você, ao mesmo tempo, gera trabalho decente, você gera emprego com carteira assinada, etc. Tal. E a gente tem um ataque porque um dos grandes polos de desenvolvimento que a gente ainda tinha, né, de pujança na industrialização era da construção civil. Aí vem Lava Jato, né, e destrói essas duas pontas, né, ataca muito pesadamente a Petrobras e a construção civil, com a Odebrecht e companhia, e você destrói duas grandes empresas nacionais, né, tira muito da credibilidade dela e da função que ela tinha, que também gerava uma função social a partir da qualidade dos empregos. Ô, Márcio, você caiu? Eu ia passar a bola para você agora. O que aconteceu? Ele caiu, Gui? Caiu. Deixa ele voltar. A gente continua aqui no nosso papo. Eu vou deixar, assim que ele entrar, a gente passa para ele. Então, eu fiquei olhando os dados. As pessoas não têm essa dimensão, né, da quantidade de pessoas, do déficit habitacional. Nilce, fala um pouquinho sobre isso, porque nas grandes cidades a gente já tem hoje, São Paulo, se eu não estou equivocada, tinha cerca de 35 mil pessoas na rua, pessoas que não eram moradores de rua, eram pessoas que tinham trabalho, que conseguiam pagar um aluguel, enfim, e foram para a rua. Né? 33 milhões de pessoas famintas, 35 mil só em São Paulo na rua. Como é que está esse déficit habitacional? Para a gente saber o tamanho do problema que esse novo governo vai precisar atuar, né? O déficit habitacional ele é sempre um problema a ser medido, né? Do ponto de vista metodológico também, né? Então, a gente tem uma metodologia inovadora da Fundação João Pinheiro, que já vem de muito tempo, né, mas que acabou se consolidando aí como a principal referência para pensar o problema no Brasil,
que conseguiu separar o déficit chamado de quantitativo, que são aquelas pessoas que não têm, né, que é a falta de moradias mesmo, e aí está incluído nisso o crescimento da população, né, as novas famílias que se formam, né, o déficit de novas unidades habitacionais, e tem a outra parte que é o chamado déficit qualitativo, que diz respeito aos processos de urbanização precários, né, de formação de assentamentos precários, que as pessoas têm onde morar, mas de maneira muito precária, com índices chamados de urbanidade, de habitabilidade muito ruins, né? Índices de urbanidade, por exemplo, água, energia elétrica, esgoto, acesso à coleta de lixo, etc., e habitabilidade quando a própria moradia, a unidade habitacional, falta ventilação, tem problemas de insolação, tem problemas de alta densidade, né? Muitas pessoas morando numa única casa, várias famílias morando numa única moradia, né? Então, tudo isso incrementa também o chamado déficit qualitativo. Então, por conta de todas essas coisas, o déficit ele também é um número sempre muito dinâmico, ele vai se transformando a cada momento, o fato de nós termos ficado sem o censo, né, que nos dá o grande parâmetro a cada década, também dificulta dimensionar isso de uma maneira mais eficiente. Mas há esses dados atualmente dizendo aí que há cerca de 35, 40 mil pessoas vivendo, só dessas pessoas vivendo na rua, né? E quando a gente fala em déficit qualitativo, a gente vai na casa dos milhões, no caso da cidade de São Paulo. E desse ponto de vista, Fro, voltando à questão dos empregos, né, e de pensar a construção de moradias na própria relação com a geração de emprego, de riqueza e de renda, a gente sempre tem que pensar que o problema do direito à cidade, ele não pode jamais ser destacado do problema da pobreza e da desigualdade. A gente tem problema de acesso à moradia e de acesso aos benefícios urbanos porque existe uma desigualdade abissal com gente muito pobre, né? E à medida que você produz o desemprego, isso tende a se ampliar. E agora, né, e aí isso tem a ver com uma pauta que talvez a gente vá discutir de maneira mais aprofundada daqui a pouco, acho que a gente tem que pensar decisivamente nas questões do futuro. Sim. Porque a gente está passando por uma revolução tecnológica avassaladora, que a previsão é que acabe ainda mais com os postos de trabalho. Isso vem numa dinâmica, a cidade de São Paulo hoje perde empregos de maneira avassaladora sem perder população. Isso, num horizonte muito próximo, significa um abismo de miséria. Então, de meu ponto de vista, nós vamos ter que repensar, e aí eu acho que é um desafio para esse novo governo, não só responder às demandas de urgência que estão colocadas, mas pensar como é que a gente volta a replanejar o futuro de um ponto de vista nacional, e não só na questão intraurbana, nos aspectos que dizem respeito ao interior das cidades. Vamos aí passar para o Márcio, que ele voltou, também estou ansiosa para escutá-lo um pouquinho. Antes que ele caia novamente. Deixa eu só completar, Márcio, uma coisa que a Nilce estava falando, eu me lembrei que as pessoas, quando elas não vão atrás, elas não estão num patamar de classe média, elas vão ter essa dimensão. Eu visitei na Paraíba um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. E aí, a primeira coisa que me chamou muita atenção, que não era num lugar onde você tinha todos os equipamentos públicos. Então, a moradia estava lá e estava a escola, estava o posto de saúde, espaços coletivos para associação de bairro com internet banda larga. Então, não era um depósito que se jogava as pessoas, né, mais pobres, tiravam ela do centro, enfim, dos lugares de convivência da cidade. Era um lugar onde todos os equipamentos públicos essenciais estavam lá. Então, olhar isso, olhar essa dimensão, né, que você vai criar conjuntos habitacionais e, ao mesmo tempo, não vai tirar a criança de perto da escola, não vai tirar as pessoas de perto do posto de saúde e assim por diante, para mim, algo assim que eu falava, caramba, é isso que a gente quer.
esse é um legado que o Bolsonaro paralisou, né? O PT construiu mais de 4 milhões de moradias nesse período, mas isso não continuou. Márcio, entra na roda. A gente já discutiu muito aqui as carências e as destruições, mas eu tinha lançado um desafio aí para você pensar a partir também da cultura, e eu passo a palavra para ti. Boa noite, Maria, Nilce, prazer estar aqui com vocês, prazer estar participar desse debate, que eu deveria ter participado na semana passada, né, mas acho que é muito oportuno a gente relacionar o tema da cidade, da criatividade, da produção cultural, né, eles estão extremamente vinculados, então é uma oportunidade muito legal para a gente conversar. Agora, quando a gente fala em cultura, né, e a devastação que aconteceu no âmbito da cultura, a situação é dramática, né? Tem uma situação em que o Ministério da Cultura, ele não só deixou de existir, ele foi esmilinguindo, né? A estrutura que existia em 2016, hoje restou 30% dela. Por N razões, por perda de estrutura para outros órgãos que ficaram dançando, foi da cidadania para o turismo, né? Então, mas também porque inúmeros servidores saíram do Ministério da Cultura pelo ambiente que se criou de perseguição política, institucional, em grande parte da memória de políticas públicas. 85% do orçamento reduziu em termos finalísticos do que era o volume de 2016 para agora, né? Então a gente está recebendo uma estrutura que não executa nenhuma política pública mais, a única coisa que executa são algumas emendas parlamentares que até essas, né, são escolhidas a dedo pelo tipo de discricionalidade política da ação de quem está lá na secretaria. Então, é um trabalho muito grande que a gente vai ter para reestruturar. O presidente Lula tem olhado com o maior carinho para a área da cultura, para essa reestruturação, né? A gente teve a nossa ministra anunciada oficialmente hoje, né? Margarete Menezes assume a tarefa, né, de ser a nova cara da cultura. Isso é muito importante. Então, a figura da respeitabilidade internacional que ela tem, né? Alguém que representa tão bem a cultura nacional como ela à frente da pasta. A gente está recebendo as condições para essa reestruturação né, institucional. Hoje, conseguimos aprovar com muito esforço. A gente teve na terça-feira no Congresso para discutir o PLN 21, que libera os recursos da Lei Paulo Gustavo. Foi aprovado hoje. Vamos conseguir liberar 3,8 bilhões. Né? Nós fizemos um trabalho de recuperar os recursos da cultura que estavam sendo perdidos por esse governo durante a transição. Eles tinham aberto mão da Condecine, que é a contribuição que alimenta o audiovisual brasileiro, significava perder 850 milhões para a cultura no ano que vem, e ainda estavam trabalhando para não executar as leis da cultura, né? Não executar nem a Lei Paulo Gustavo, nem a Lei Aldir Blanc II. Então, além de fazer a análise de diagnóstico, o nosso trabalho de transição também já teve que ser um trabalho de recuperação do orçamento desses recursos. Nós estamos muito felizes que nós estamos cumprindo com esse trabalho. A gente já vai, né, o novo MINC, a partir de janeiro, já nasce com a tarefa de executar a maior transferência de recursos da história para estados e municípios, que vai ser a Lei Paulo Gustavo. Então, isso é uma agenda importantíssima dessa relação com o território, com as cidades. Essa compreensão da descentralização dos recursos do Sistema Nacional de Cultura, que é um dispositivo que a gente vai trabalhar para finalizar a regulamentação dele, né? Durante o governo da presidenta Dilma, ele entrou na Constituição. Agora ele precisa ser regulamentado para funcionar justamente o dispositivo que vai fazer com que a gente capilarize a distribuição de recursos de forma mais estruturada, com maior participação social,
né? Isso é importante porque, além do recurso chegar, a participação da comunidade cultural com os conselhos, na construção dos planos, isso vai dar uma gestão muito melhor para esses recursos e vão fazer com que eles cheguem nas pontas, irriguem as produções que estão nascendo nas periferias, que estão nascendo nos lugares em que geralmente os recursos de fomento têm dificuldade de chegar. Então, a gente está construindo nesse momento com a comunidade cultural, né, durante a pandemia, e vai implementar a partir de janeiro essa nova arquitetura de distribuição de recursos, né, de financiamento da cultura, que tem tudo a ver com a relação com as cidades, né, com a forma como a cidade pode e deve ser um locus de produção, fomento, estruturação, realização de projetos, né? Então, a gente está trabalhando muito com esse foco, né, de reconstrução, mas também, a partir de janeiro, a gente já começar a ter entregas, né? As pessoas vão começar a já sentir que voltou a ter gestão de cultura, a ter iniciativas a partir do governo federal. Então, é um momento muito, muito salutar, de virada. E eu tenho falado o seguinte, a cultura ela é chave em dois vetores, que são os vetores de crise do país nesse momento. A crise democrática que a gente viveu, com obscurantismo, perseguição, retorno da censura, ameaça institucional, né? Porque a cultura trata justamente de você lidar bem com o diferente, com o estranhamento, com a diversidade, valorizar a diferença, né? Aprender a escutar com respeito a posição do outro, se encantar com aquilo que é diferente da gente mesmo. Então, viver cultura, viver a arte é um exercício democrático por si só. Então, você ter fomento à cultura, ter participação cultural, iniciativas de cultura, muitas iniciativas de arte, ajuda a fortalecer a democracia de qualquer país. E também é uma chave para a saída da crise econômica, porque a cada R$1 que se investe em cultura, tinham pesquisas conservadoras que diziam que retornava a 2. Hoje, as pesquisas feitas mais recentemente dizem que retorna de R$3 a R$7. Então, ajuda tanto o governo a melhorar a gestão fiscal, quanto ajuda a gerar emprego, renda, criar cadeia produtiva. Então, é um eixo estruturador de uma visão de desenvolvimento sustentável, humanizado do país, né, para uma visão de futuro. Está na criatividade, tá nessa esteira, uma das saídas mais importantes de futuro do Brasil. A gente está muito consciente da responsabilidade dessa tarefa, porque o presidente é quem vocalizou durante a eleição. Então, com esse respaldo, as coisas ficam mais fáceis. Sim, o Lula falava o tempo inteiro, né, dos comitês de cultura, a necessidade, a meu ver, quando a gente vê essas cenas em Brasília, no Rio de Janeiro, né, das pessoas orando, acreditando nesse monte de bobagem, esperando as 72 horas. Eu falo, gente, nós precisamos muito, né, de muita cultura. Porque, assim, tem uma coisa aí, gente, que eu acho que a gente precisa também pensar do lado da sociabilidade. Esses grupos, né, parte deles, a sociabilidade se construiu nas igrejas, suas redes, seus encontros, etc. A gente vê muito idoso nesses espaços. E aí, eles estão também fazendo manifestações antidemocráticas, é um pouco de lazer, tem churrasco, a coisa está acontecendo. A gente também precisa pensar, né, que esse grupo ele criou uma identidade completamente deturpada, a gente tem um monte de crítica, tal, mas tem uma sociabilidade ali. Se a gente começa a criar, né, espaços interessantes, atividades outras, talvez a gente consiga também dissolver e fazer disputa com esse grupo. Já joga essa conversa, mas o Vitor está reclamando. Gui, bota aí, por favor, os 3 superchats que não foram lidos. O Vitor Sarno diz meio ambiente completo, com autoridade climática, serviço florestal e Agência Nacional de Água, ruralista, no MM não.
O Fernando diz, Flávio Dino despreza o Google. Eu não acho que o problema é só do Flávio Dino. Essa é outra coisa que eu queria depois colocar na roda aqui. O Bolsonaro teve uma coisa muito eficiente que eles fizeram, foi o gabinete do ódio, né? Conseguiram, a partir dali, fazer algo muito articulado. Nós, nessa era de rede digital, a gente precisa criar um gabinete, um monitoramento, gente. Não dá para ter em setores chaves, né? Com o desafio que a gente tem de reconstruir o Estado Democrático de Direito, gente que ajudou a destruir esse Estado Democrático de Direito. Então, assim, de verdade, fazer o que a BIM faz conosco, né? Criando lista de comunistas, de professores de esquerda, aquelas coisas absurdas. Não, vamos ver quem é a favor, quem é republicano, quem não é republicano, gente. Ninguém está querendo no governo a esquerda, o socialismo. Não é isso. Mas tenha compromisso em cumprir a Constituição, em compromisso como agente público. Porque nem isso a gente teve durante o governo Bolsonaro. Então, acho que sim, acho que precisam dar bastante Google, precisa entrar no LinkedIn, precisa entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram e ver quem é a pessoa, porque a gente descobre muita coisa a partir das postagens. O Vitor também falou que a Tebet, ele sugere a Tebet na agricultura e a Marina no meio ambiente. Isso está um enrosco, né? A gente não sabe direito aí quais são as negociações, quais são os debates. Vocês acham, não temos ministro e nem ministra das cidades, para o Ministério da Cidade. Quem vocês acham aí que poderia ser um bom nome, gente? Tebet poderia ser um nome dele? Olha, eu acho que é uma negociação, né? Essas decisões, elas não são exatamente aquilo que setores ou que nós, enquanto especialistas, possamos achar, não é? Eu, por exemplo, tenho, inclusive, reticências a essa estrutura, eu tenho dúvidas, né? Eu sei que é uma polêmica no âmbito do meu grupo especificamente, dos arquitetos e dos urbanistas e tudo mais, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito mesmo de um Ministério das Cidades, né? Então, eu acho que, se a gente for conversar, enfim, sobre isso, sobretudo porque me parece que nós vivemos hoje com predomínio do modo de vida urbano. Então, tem umas discussões muito aprofundadas, Fro, do que é cidade hoje, né? Você tem, por exemplo, toda essa produção do agrobusiness, né, do agronegócio, absolutamente tecnologizada, que você vai dizer o que é isso? É rural? Né? Então, a própria concepção dessa dicotomia entre rural e urbano, ela está hoje, de um ponto de vista teórico, conceitual, inclusive das pesquisas empíricas também, ela está em suspenso, né? Tem muita gente defendendo uma reformulação mesma desses conceitos, inclusive até da própria ideia de direito à cidade. Então, eu volto um pouco naquela fala que você fazia a respeito de Minha Casa Minha Vida. Eu fui uma defensora contumaz do programa, né? E tinha muitos colegas, inclusive no âmbito da esquerda, que rebatiam o programa, que faziam críticas, né? Que diziam, por exemplo, que havia muita produção de conjuntos habitacionais em locais desprovidos de infraestrutura, né? Em que eu defendia e dizia exatamente isso. Para quem mora no centro de uma metrópole, pode ser muito simples, mas para uma mulher que mora numa periferia de uma pequena cidade do interior da Paraíba, faz toda a diferença deixar de carregar a lata d'água na cabeça e abrir a torneira e a água cair na pia de casa, né? Então, se você não sabe a diferença disso, a pessoa que vai habitar naquele lugar, ela sabe. Então, enquanto especialista, eu sempre fiz essa crítica, sempre achei que era fora do lugar nós ficarmos discutindo isso, nós, especialistas no interior das universidades e tal, fazermos essa crítica desse ponto de vista.
sobretudo porque também alguns desses conjuntos habitacionais, muitas vezes, que a gente sabe que são decisões políticas que escolhem os lugares onde eles vão ser e tudo mais, assim como escolhe o nome de um ministro, né, tem essa variável, né, da decisão política, da escolha fisiológica, da emenda de um deputado. A gente sabe que todas essas variáveis, elas comportam as políticas públicas, elas fazem parte das disputas na implementação das políticas. Entretanto, muitas dessas formas de habitar são compatíveis com trabalhos que estão próximos às áreas mais ruralizadas, que se desenvolvem em locais onde as pessoas desenvolvem formas de vida que tem uma parte da vida, às vezes, muito centrada na subsistência, né? Tinha aquela história, por exemplo, da mulher que ganhava Bolsa Família e que num determinado momento ela começou a guardar o dinheirinho até que ela montou uma granja comprando os seus pintinhos e tal, né? Tem todas essas histórias que parecem fábula, mas que viraram realidade, né? Então, esses conjuntos habitacionais, à medida que eles foram, em algumas situações, eles foram implementados sem a infraestrutura completa, só que à medida que eles foram sendo povoados, o cabeleireiro se implantou ali, a mercearia se implantou ali, e aquilo vai se transformando em cidade, né? Então, eu fico aí me perguntando o que é exatamente cidade, num processo de transformação, inclusive do mundo do trabalho que a gente está vivendo, e que a relação entre as dimensões do processo de produção virtual, ele vai se relacionar diretamente com o processo de produção física. Como é que isso vai ser? E tem alguém aí que comentava, né, a questão da emergência climática. A gente vai continuar admitindo essas formas de cidade metropolitanas, as nossas metrópoles, que, de meu ponto de vista, são totalmente insustentáveis. Como é que nós vamos resolver isso, né? Não está chegada a hora de voltarmos a rediscutir a necessidade de uma melhor distribuição da riqueza, dos empregos, dos locais de moradia, né, que reestruturem, que façam um novo desenho das estruturas urbanas pelo território nacional? Então, desse ponto de vista, o desmonte, por um lado, ele é nocivo, e, por outro lado, ele também nos desperta a necessidade de repensar os modelos que para nós estavam consolidados, mas que diante dos desafios que estão colocados, né, que a pandemia também colocou, coloca a necessidade de repensar, inclusive as estruturas que nós tínhamos muita certeza, né? Ninguém tinha dúvida sobre o Ministério das Cidades lá em 2002. Hoje, eu, por exemplo, coloco esse questionamento e essa dúvida. Eu sei que é uma polêmica. Desse ponto de vista, eu vou te falar, né? Acho que é anterior a discutir o nome do ministro, né? O nome do ministro, ele é uma emergência que tem que ser colocada e que tem que levar em consideração os acordos políticos que foram feitos, a frente ampla que foi montada. Desse ponto de vista, pode ser uma solução o nome da Simone Tebet. Eu não vejo problema se o acordo que for construído for de uma gestão republicana, que coloque a questão do combate às desigualdades urbanas na ponta, né, na ponta de lança do que é um ministério como esse, e, de meu ponto de vista, a necessidade mais urgente, que é estabelecer um diálogo com os ministérios do desenvolvimento regional, da infraestrutura, do desenvolvimento social, né? O Ministério das Cidades, para que ele não vire balcão de prefeitos, né, como muitas vezes é questionado, ele tem que ser mais do que um ministério que simplesmente corresponda às demandas dos municípios. Ele precisa pensar a questão do território, a questão regional, a questão das bacias hidrográficas, a questão da emergência climática, né, de uma maneira mais próxima, mais articulada a esses outros ministérios que dizem respeito diretamente às questões ambientais e estruturais das desigualdades regionais que conformam o território brasileiro de uma maneira histórica, né? Então, assim, o nome do ministro, para mim, ele tem que carregar com ele a necessidade de construir novos acordos e novos desenhos que façam frente a todos esses desafios que estão colocados.
O Márcio caiu de novo, né? O Márcio caiu de novo, tá difícil ele ficar aqui. O Nabil estava numa reunião, disse que entrava daqui a pouco. O Sérgio Serel diz o seguinte, Nilce. Nilce Aravecchia é um bom nome para o Ministério das Cidades. O que vocês acham? Bota aí na tela. Sérgio, querido, eu gosto muito de pensar. Executar talvez não seja comigo. Eu tenho essa relação ali com o pessoal que executa. Gosto muito de conversar e de pensar, porque para mim a política pública tem que ser propositiva, não tem que ficar só no idealismo, não, né? Então, estou sempre muito disposta a contribuir, a discutir, mas realmente não, isso é para outro tipo de perfil. Olha, eu vou antes, Márcio, fixa aí na cadeira, que você não para de cair, homem. Antes da gente passar para os desafios futuros, que o segundo bloco a gente vai falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho mais sobre a emergência climática. Há todo aí um debate de se criar um ministério sobre isso, né? A gente está vivendo essa quantidade de enchentes, desabamento. Tipo, nós estamos em São Paulo, gente, hoje é dia 22 de dezembro, o verão, né? Em teoria deveria começar. Eu estou com frio, eu estou com manga comprida, porque tá frio. Como é que a gente lida com isso? Aí, Nilson, você também coloca em questionamento, vocês têm dúvida se cria ou não cria o Ministério das Cidades. Eu acho que os desafios hoje são tão amplos, e aí o Márcio está aqui para nos provar que isso é verdade, que não há mais como não fazer as políticas intersetoriais, transversais, né? Onde não se dialogue todos os ministérios. Porque aí, assim, tudo bem, a gente construiu Minha Casa Minha Vida, mas não vai ter escola? Vai ter que conversar. Como é que o posto de saúde, como é que o SUS vai chegar? Os equipamentos públicos básicos tem que ter. Você não pode jogar o indivíduo lá, né, a 5 horas de um hospital. Não é possível um negócio desse. Então, eu queria conversar um pouquinho, começar por esse grande problema que a gente tem, né? Aquecimento global, essas transformações muito radicais que a gente está vendo no clima. E o que a gente tem o que a gente tem que começar a pensar para se reinventar, né? Proteger esse planeta, proteger as bacias hidrográficas, proteger aquilo que a gente ainda tem de meio ambiente, né? Que foi outra coisa completamente destruída no governo Bolsonaro. Né? Houve de fato uma política muito descarada do passar a boiada, de invadir as terras indígenas, de explorar, né, as riquezas desses solos, e terra arrasada, morte e violência. É uma política. Aí eu acho que para mim é a necropolítica no seu, assim, na forma mais bem acabada, né? Do que é viver num regime onde a morte rege a política. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês. O que a gente tem que começar a fazer, Nilce? Estou trabalhando de casa, então eu pego menos carro, uso menos combustível, poluo menos isso, mas o que mais? O que mais a gente, enquanto política pública, enquanto cidadão, enquanto sujeito neste planeta, que quer que ele continue, o que mais a gente tem que fazer? Nossa, é uma pergunta muito difícil, né? Que não é só uma pessoa que responde, é essa dimensão intersetorial, né? Depois a gente vai ouvir aí o Márcio, porque, de meu ponto de vista, as relações com a cultura, elas são muito fundamentais, né? Para a gente repensar formas de vida. Não tem mais como a gente, diante dos desafios que estão colocados e da própria dinâmica tecnológica que vai mudar a nossa forma de relação com o ambiente e com as pessoas, ter como horizonte a reprodução, do ponto de vista do próprio direito à cidade, do que era o direito à cidade da sociedade industrial do século XX. Não é aquilo.
Então, o que a gente tem como ideia de mobilidade hoje, ela não será, de meu ponto de vista, a ideia de mobilidade daqui a 2 ou 3 décadas. E me parece que há um desafio fundamental de disputar a possibilidade de projetar essas novas formas de vida. Então, isso também é um ponto de vista crítico que eu coloco aí sobre os debates da questão das políticas para as cidades, né? Que, de meu ponto de vista, nós, no meu campo mesmo, né, no debate da arquitetura e do urbanismo, nós estamos ainda muito presos a responder demandas. E quem põe as demandas que estão colocadas é a forma de vida que foi imposta pelo sistema capitalista do jeito que ele foi desenhado no século XX, né? Então, as necessidades que estão colocadas são as necessidades de consumo daquela sociedade industrial, da produção da obsolescência planejada, da necessidade dos grandes deslocamentos, da necessidade de consumir as coisas que são entendidas como as melhores, por exemplo, do ponto de vista cultural mesmo, né? Então, a gente vive aí nesse embate, de um lado, o direito de poder se deslocar para usufruir cultura e etc., e, de outro lado, aquilo que é imposto à sociedade como boa cultura, né? Por que a gente não pode pensar dinâmicas culturais que estejam mais relacionadas com formas de vidas outras, diferentes, que tem a ver com o que você falou, né, Fro? Assim, o que é essa sociabilidade que esses grupos bolsonaristas criaram? O que é essa sociabilidade que as igrejas muitas vezes proporcionam para as pessoas e que, às vezes, o debate de esquerda é incapaz de entender, é incapaz de compreender? São formas de sociabilidade, às vezes, muito simples, muito fáceis de proporcionar, né? E, de meu ponto de vista, as políticas, e aí eu acho que todo o debate da cultura está muito mais à frente do que o da arquitetura e do urbanismo, vou dar essa canja aí para o Márcio, né? Em que essas dimensões da produção cultural mais simples, mais relacional e etc., ela é colocada como uma possibilidade. Enquanto, do ponto de vista da arquitetura, a gente fica falando, não, tem que ter metrô, tem que ter ônibus, tem que ter não sei o quê. E, na verdade, essas, assim, óbvio, tem que ter. Por outro lado, a infraestrutura de ônibus, de metrô, da maneira com que ela foi pensada, ela priorizou a necessidade do trabalhador se deslocar para ir lá fazer seu trabalho. Ela não foi pensada para a reprodução, para a sociabilidade, para pensar as relações de vida da pessoa com o ambiente e das pessoas entre si, né? Então, eu acho que está colocado esse desafio com a emergência climática. E desse ponto de vista, me parece muito evidente que, no caso brasileiro, é inconcebível que num país que dá para a gente pensar uma outra forma de localização da população pelo território, diferente dos países onde tem gelo e você não consegue povoar mais da metade do território. Aqui nós temos essa condição. Então, de meu ponto de vista, a gente precisa retomar um pensamento que já foi posto lá nos anos 50, nos anos 60, às vezes mal posto, né? Não é que a gente vai repetir os mesmos erros, mas a gente precisa recolocar a ideia de que é possível construir outras formas de vida e distribuir melhor a riqueza, as pessoas e as relações e formas de sociabilidade de maneira distintas e diversas pelo território brasileiro de uma maneira geral, né? A metrópole, do jeito que ela está colocada no Brasil hoje, ela me parece com limite evidente do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, do saneamento, dos recursos hídricos e assim por diante. Mas eu falei demais, eu falei que eu ia passar para o Márcio, agora eu queria ouvi-lo também. Eu vou passar para o Márcio, mas eu vou chamar o Nabil. Nabil chegou. Nabil, cadê você? Oi. Bota ele na tela. Oi, querido. Oi, tudo bem? Tudo prazer bem? vê-los. Tudo bem. Grande prazer. Em reunião, né, Nabil? A emergência climática, a falta de recursos dos direitos, os arquitetos e urbanistas estão todos assim, ó. Tem que resolver muitos problemas ao mesmo tempo agora. Pois é. Então vamos lá. Eu também estou com um tempo relativamente restrito, então vamos tocar aqui a conversa. Eu vou te pedir, então, estamos já Nabil, no Natal, né?
A gente vai fazer a ceia. Eu já passo para você, Márcio, só para a gente dar um oi para o Nabil. Nabil, quem é que vem para o Ministério das Cidades e esse ministério tem ou não tem que existir? A Nilce tem dúvidas aqui, então já estou te lançando um problema aí. Você que estava lá no Olha, grupo. não, olha, na verdade, assim, o Ministério vai existir, já foi definido. Eu acho que aqui seria uma discussão meio um pouco superada, certo? Obviamente, num ministério que tem 30, num conjunto de ministérios e pastas que tem 37 ministérios, tem que existir o Ministério das Cidades. Se fosse pensar numa outra estrutura mais transversal, uma estrutura de uma outra concepção, poderia se pensar, obviamente, de maneira diferente. Mas eu acho que na concepção que está colocada hoje não tem muita discussão. As competências são muito importantes, a questão urbana é fundamental no Brasil, precisa ter um olhar específico para ela, isso é indiscutível. Então, eu acho que não se coloca essa questão nesse momento. Obviamente, se a gente tivesse uma outra concepção de agrupar as áreas, né, de maneira conjunta, ter secretarias especiais que pudessem cuidar de problemas específicos e pudessem tratar de maneira transversal questões que pudessem ser discutidas transversalmente, talvez pudesse pensar uma forma diferente. Mas eu acho que não tem mais discussão. O Ministério vai existir. Eu acho que o problema não é nem esse. O problema é o tamanho das estruturas dos ministérios. Que, como está se ampliando o número de ministérios, se ampliando também a competência dos ministérios, porque é uma necessidade do país, nós temos uma restrição de estruturas. Né? Então, as estruturas dos ministérios vão ficar um pouco aquém da necessidade que nós temos hoje no Brasil. Né? Eu estava numa reunião exatamente discutindo sobre isso, mas eu acho que aí também é um assunto muito complexo aqui para a gente trazer aqui hoje. Eu acho que então são 37 ministérios, o Ministério da Cidade ficou para o final a sua definição, ao contrário do Ministério da Cultura, né, que foi um dos primeiros até ter sido anunciado, e acho que isso é um problema para nós, porque nós não sabemos como vai ficar. Né? Nós temos uma proposta muito consistente, eu acho, para o Ministério das Cidades, mas talvez o Ministério não fique nem com ninguém que participou da construção dessa proposta, seja antes da eleição, seja na transição. Então, isso poderá vir a ser um problema muito, muito grande do ponto de vista de colocar em prática aquilo que está sendo pensado pelo Ministério das Cidades. Queria aqui cumprimentar também o Márcio, né, que será o secretário executivo do Ministério da Cultura. Eu já fui secretário de Cultura em São Paulo e tem uma grande relação aí com o setor cultural. Espero aí, desejo um grande trabalho para o Márcio e para a Margarete. Muito bem. Ô, Nabil, na época da Dilma, grande parte do orçamento, né, o PAC, por exemplo, cerca de 70% do PAC era saneamento básico. A gente ainda vive essa realidade, né? A desigualdade é tão enorme que a gente precisa pensar nos desafios futuros, mas a gente tem desafios tão prementes, básicos, que a gente viu na pandemia, por exemplo, escola sem acesso à água potável, as pessoas morando em espaços insalubres, né? A gente estava discutindo isso no início do programa, e também sem acesso à água potável. Então, assim, este ainda continua sendo um grande, apesar dos avanços no governo Lula, não teve continuidade do golpe para cá, um retrocesso imenso. Como é que se parte daí para adiante? Porque, assim, a gente aqui já conversou nesse fórum sindical com muito ministro e ex-ministros que, depois que a gente vivenciou o legado do PT, a gente quer daí para diante, né? A gente quer dar um salto para além do que já foi feito, a gente quer mais. Então, como é que a gente consegue com essa desestruturação? Aí é para o Nabil e também para o Márcio, porque o Márcio vem e vai pegar um ministério que talvez tenha sido mais destruído, mais atacado. Porque a cultura, para além de ser. A primeira coisa que o golpe fez foi acabar com o ministério. Depois se restabeleceu como secretaria, mas se criminalizou a cultura num nível
né? Num nível que ser artista era quase ser criminoso no país. Então, tem todo um trabalho aí de reconstrução. Então, jogando para o Nabil, depois para o Márcio. Bom, também queria cumprimentar a Nilce, com quem nós temos aí uns quase 25 anos de trabalho conjunto, né? Foi minha aluna, orientando várias coisas, e agora minha colega na FAO. Então, é um prazer estar aqui com ela. Olha, isso que você colocou é muito importante, né? Ou seja, nós precisamos ir do que foi o Ministério da Cidade para frente, certo? Muito mais, embora a gente esteja pegando um pedaço do Ministério do Desenvolvimento Regional para virar o Ministério das Cidades, e nós temos algumas propostas que eu acho que vão ser muito importantes. A primeira questão é a necessidade da integração das políticas urbanas. Não só das políticas urbanas, como das políticas que estão em outros ministérios, como o próprio Ministério da Cultura, do Meio Ambiente, né? E do Desenvolvimento Econômico e da Saúde, né? Porque são algumas áreas que têm uma interface muito grande com a cidade. Então, nós estamos propondo a criação de uma Secretaria das Periferias, que é uma secretaria para realizar um programa integrado de transformação das periferias. Estamos usando o termo periferia porque é um termo que, de certa forma, e a cultura teve um papel importante nisso, né, gerou uma identidade, né, com as áreas excluídas, né, e que, ao mesmo tempo que foram excluídas, elas passaram a ter uma identidade própria, né, e a cultura periférica, acho que, de certa forma, consolidou essa ideia da periferia como um espaço que não é um espaço onde não existe nada, né? Porque havia uma ideia de que é um espaço excluído, não tem nada, e a cultura falou, não, é um espaço que existe, que tem produção, que tem gente pensando, trabalhando, se organizando, né? Mas que tem muitas carências. Então, a ideia da Secretaria das Periferias é uma ideia de ter uma intervenção integrada que envolva habitação, saneamento, enfrentamento à questão do risco, mas que também envolva equipamentos sociais, equipamentos culturais, né, que possa, de fato, ser transformador daquelas áreas e cumprindo um objetivo, que é um objetivo que nós definimos já desde lá do NAP, da Fundação Perseu Abramo. Um dos principais objetivos da política urbana seria a redução das desigualdades urbanas. Então, a redução das desigualdades urbanas, elas não podem deixar de passar pela transformação das periferias, que também envolve aspectos de desenvolvimento econômico, né, de iniciativas que existem nessa região muito importantes. Por isso que nós estamos, inclusive, trabalhando com a ideia de que a seleção das áreas onde deveriam haver intervenção, né, das áreas periféricas, são áreas onde já exista organizações que estejam atuando e que, portanto, essas organizações possam trabalhar em conjunto, né, em conjunto com o poder público para promover a transformação. Então, acho que essa é uma iniciativa importante e ela passa muito também, né, aproveitando que o Marcos está aqui, passa muito também pela questão da cultura, né, porque a cultura hoje é um elemento que coesiona, né, as organizações da periferia, então pode ter um papel muito importante e, como a Nilcinha falou também, um papel importante para que a gente possa mudar a cultura urbana. Não vamos mudar, por exemplo, as condições de saneamento, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de resíduos sólidos, que é uma questão muito grave nas periferias, se não houver uma mudança de cultura, da maneira como as pessoas veem a questão do meio ambiente, a questão do resíduo, do chamado lixo, né? E daí para adiante, né? Então, essa é um eixo importante. Outro eixo importante que nós estamos trabalhando na proposta de cidades é trabalhar na transição climática e ecológica das cidades, que é também uma outra ação transversal, né? Porque ela envolve habitação, quando nós temos que pensar na transição energética, nas moradias e na construção civil, a gente pensa na questão da descarbonização das cidades, no transporte coletivo, que significa fazer a transição para combustíveis limpos. Ela passa pela questão de resíduos, que eu já falei aqui, porque os resíduos é um dos componentes aí da geração de gases de efeito estufa. Então, é uma outra questão muito importante, que é também transversal, né? E quando a gente pensa em termos de habitação, né, produção habitacional, nós temos que pensar a produção habitacional articulada com uma proposta de desenvolvimento urbano, né? Que não significa apenas, porque tem sido discutido muito que o que se produz de habitação é distância das malhas urbanas, etc. A questão não é essa.
né, fazer habitação em área central. Claro que fazer habitação em área central é muito importante, mas é muito importante também, né, quando a gente estiver pensando habitação, está pensando na articulação dessa habitação com os serviços urbanos, com a mobilidade, né, com a questão do meio ambiente, de onde isso vai estar sendo implantado. E quando a gente estiver pensando em áreas mais consolidadas da cidade, na interface que isso tem com o próprio patrimônio cultural, arquitetônico e urbano que nós temos. Então, uma das questões que a gente trabalhou muito, que temos que trabalhar, aprofundar muito mais, é como pensar um programa habitacional para as áreas centrais que seja articulado com o patrimônio cultural. E nós temos hoje, nas áreas centrais, um potencial enorme, porque é uma área muito bem servida de infraestrutura, mas que nós temos ali um parque construído que ele pode ser com maior ou menor importância patrimonial, mas que ele muitas vezes requer uma reabilitação e requer uma transformação, né? E uma incorporação de questões novas que estão hoje, que precisam ser inseridas nessas áreas. Então, nós pensar de maneira assim, transversal e articulada, né, a política urbana, quero me estender muito aqui, ela é fundamental e a gente está pensando dessa maneira. É claro que vai depender muito de quem vai conduzir esse processo, né? Porque o que eu temo é que a gente reproduza uma estrutura, né, onde cada secretaria pensa sozinha e atua sozinha. Então, a Secretaria de Habitação faz habitação, produz habitação, ponto, certo? Ou a Secretaria de Saneamento viabiliza recursos para que, seja o setor privado ou o setor público, coloque saneamento. E não pense essas questões todas articuladas entre si, né? Não só dentro do próprio Ministério, mas com as outras áreas. Então, é um pouco isso, assim, para dizer avanços que a gente espera que aconteça, né, no governo, que se inicia daqui a 10 dias. E um pouco também de pressão nossa, né, para ver quem vai assumir isso para poder fazer essa transversalidade. Não pode ser qualquer um. A gente está exigente, Nabil. Estamos exigentes, então, porque assim, a gente sofreu muito. Foram 6 anos de muito cacete. Agora tem que chegar alguém, pelo menos, com a disponibilidade de reconstruir isso em outras bases. Márcio, eu sei que você precisa sair, então estou passando a palavra para ti, porque acho que você tem algumas contribuições. E aí você se despede e eu continuo mais um pouquinho aqui com o Nabil e com a Nils. E você já está convidado para os próximos em janeiro, a gente já começar. Aí, como é que tá aí? Eu vou ficar chamando vocês aí para a gente ir se atualizando. Obrigado, Maria. O convite já está aceito. Sempre é bom participar de debates qualificados. Eu acho que ajudam a gente a pensar, a formular, a encarar os desafios que a gente tem. Agradeço o Nabil aí pelos votos de sucesso. Vou contar com você, Nabil, com a sua experiência nesse desafio. E escutando vocês falando sobre a cidade, eu acho que a cultura tem muito a contribuir nesse debate sobre a qualificação da vida urbana, dos espaços urbanos, sobretudo nas grandes metrópoles brasileiras. Né? O grande desafio das nossas cidades, além do provimento de serviços, condições humanizadas, né, de encontro, de sociabilidade das pessoas. Recentemente, a Fundação Perseu Abramo fez, recentemente não, acho que tem uns 3 anos, fez uma pesquisa com as juventudes de periferia de São Paulo. Essa pesquisa identificou o seguinte, que os espaços de cultura são os principais espaços de organização social dos jovens nas periferias. Então, mais que as igrejas, mais que os sindicatos, então é um espaço aglutinador. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar o mapa dos serviços, dos equipamentos culturais que são oferecidos no Brasil, eles são absolutamente centralizados ou nas áreas nobres, nas áreas centrais e distantes dessas áreas periféricas. Né? Você tem projetos pontuais, você tem uma carência enorme de infraestrutura. Além da infraestrutura, você tem um entendimento bastante equivocado a respeito da cultura que, em geral, permeia. Né? Esse debate mudou muito, se qualificou nos últimos 20 anos, mas precisa permear o conjunto, né, da visão das administrações das cidades,
dos estados, da União, a respeito da relação com essas periferias como um lugar de potência criativa, né? Não é um lugar para você levar só a cultura, né? Você levar a cultura. É um lugar também para você potencializar o que se produz. As grandes manifestações culturais brasileiras, as mais conhecidas do mundo, são manifestações construídas nas periferias urbanas. Samba, funk, a gente vai elencando uma série de manifestações e iniciativas que são construídas, às vezes, inclusive, à margem das políticas públicas e com a criminalização delas. Essas duas que eu falei aconteceram esse mesmo processo, que é um processo histórico de criminalização dos pobres no Brasil, que né, em cidades tão cindidas como a que a gente tem, esses espaços acabam agudizando essa situação. Então, se a gente tiver políticas robustas de investimento em cultura, isso já está né, provado por inúmeras experiências de inúmeros locais em que se investiu pesadamente em cultura, os índices de qualidade de vida, de segurança pública, de convívio, as medidas democráticas, os índices de felicidade melhoraram substancialmente. Além disso, se melhora a capacidade de empregabilidade, geração de renda, inclusive porque a gente está na fronteira da chamada terceira revolução industrial, que é justamente a da criatividade, em que uma série de empregos relacionados a uma modalidade, né, fabril ou de outros ou de outra origem, vai ser substituída por empregos que estão vinculados à criatividade, gerando, inclusive, uma discussão que nós vamos ter que fazer e estamos trazendo isso para o Ministério, sobre os trabalhadores da cultura que têm um outro regime, uma outra forma de operar e que precisam ter proteção social, cuidado do Estado, estar inseridos nessas políticas, e isso tudo tem muito a ver com a discussão que se faz sobre cidades. Eu acho que uma política cultural robusta ela precisa ser transversal dentro do governo, ela precisa permear, por exemplo, os grandes programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, viu o Nabil falando sobre isso. Né? Você criar grandes complexos habitacionais que não tem uma sala de teatro, não tem um espaço de cultura, não tem... Você está provendo uma moradia, mas você não está melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão naquele ambiente, você está diminuindo também a chance de geração de oportunidades. Então, quando você junta e acopla as duas coisas e dá uma visão mais holística de conjunto, em que a cultura também não é só um momento de lazer, mas ela também perpassa um percurso formativo, cidadão fundamental da vida, né, dessas localidades, que é ali que se faz essa construção, e tem um ganho muito, muito grande, e você começa a resolver problemas históricos, né, de pobreza, desigualdade social. Então, eu acho que esse debate entre cidades e cultura está no centro, né, e se a gente acoplar ele, o debate que já teve por aqui do meio ambiente, a gente começa a ver uma agenda de futuro fundamental para a gente pensar no Brasil. Qual é o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos? Passa muito pelo sucesso de uma agenda bem sucedida de políticas de cultura robustas, de proteção do meio ambiente, dos recursos naturais e de reconfiguração dos nossos espaços urbanos. Então, fico muito feliz de poder participar com vocês desse debate, da gente estar num momento em que o Brasil pode reimaginar essas políticas, não pelo olhar da catástrofe, mas da realização, da esperança, da materialização, com todos os percalços políticos que vão ter um governo de coalizão, de um país que tem a forma de governança que tem, mas a gente está respirando e podendo construir coisas. Né? A própria transição foi um momento muito rico de ideias, de soluções, de ver que mesmo numa situação de caos, de destruição, é possível se construir soluções importantes e iniciativas que mudam sensivelmente a vida das pessoas. Então, acho que a gente sai daqui reenergizado com esse compromisso e acho que o Brasil, nesses últimos anos, teve um fortalecimento da sociedade civil. O bolsonarismo deixa um legado de devastação institucional, mas de fortalecimento dos movimentos que vai ajudar muito o governo também nessa reconstrução. Né? Essas cobrando, o presidente fala muito sobre a necessidade de cobrar, mas também os movimentos se qualificaram não só para cobrar, mas também para ajudar a oferecer soluções
que o Brasil precisa para a encruzilhada que a gente vive nesse momento. Então, obrigado, Maria. Aceito o convite. Maria, deixa eu, antes do Márcio sair, né, que ele está já com reunião aí, e eu também estou com... Nabil? Nabil travou. Travou, né, gente? Ah, que pena. Ele caiu. Márcio, eu queria que o Nabil ouvisse isso, mas assim, o Preto Zezé sempre fala uma frase que eu acho genial. Ele diz assim: olhar para a periferia como potência, não como carência. Né? E eu acho que isso é tão vigoroso, né? E eu acho que é esse olhar que os governos, os ministérios, as políticas devem ter. Né? A gente vive uma realidade que não muda, embora a gente tenha um governo mais democrático, que é, por exemplo, a violência contra a juventude negra. Né? Esse estigma, né? Não conseguir combater o racismo estrutural e institucional, porque são as nossas polícias que fazem isso, né? Não são algo ao léu, né? Existe uma política para isso. Então, acho que quando você olha para essa periferia como um lugar... Oi, eu caí, mas voltei, né? Caiu, mas voltou. Estão me Fala. ouvindo? Tamo. Não? Tamo, Nabil. Fala. Não, então o que eu queria falar é o seguinte, está mais ou menos definido que nós vamos ter uma retomada do Minha Casa Minha Vida com recursos que não são aqueles ideais, mas com um certo recurso para esse ano. Eu acho muito importante, Márcio, duas coisas importantes. Primeiro, retomar um programa que existiu, né, no Ministério da Cultura, na verdade no Monumenta, que era o financiamento de imóveis privados, né, de recuperação do patrimônio em áreas de patrimoniais, em áreas tombadas, numa ação conjunta, né, do Ministério das Cidades com o Ministério da Cultura e com o IPHAN, né, no caso, porque eu acho que é um tipo de ação que seria muito positiva e me parece que nós precisamos pensar essa intervenção de maneira articulada. E segunda coisa, que é isso que você falou agora, quer dizer, nas intervenções habitacionais, estar previsto, né, os equipamentos de cultura, ou às vezes não é nem o equipamento, às vezes é o apoio a equipamentos que já existem, porque muitas vezes você tem um equipamento privado, quer dizer, que foi a tônica, né, do ponto de cultura, né, que não é necessariamente preciso que se faça um equipamento. É claro que em alguns casos fazer um equipamento cultural pode ser muito interessante, lembrando, sei lá, o exemplo de Medellín, né, as bibliotecas que estão nos espaços, né, nas áreas periféricas, nas áreas de... Né, isso é possível, mas também, além disso, também é possível apoiar, né, nessas áreas de intervenção habitacional os espaços culturais que já existem, que, como você falou, né, hoje estão muito presentes aí na periferia da nossa cidade. Então, eu acho que esses pontos de interface, elas são muito importantes para que ele não tenha uma intervenção habitacional que seja simplesmente produzir mais casa, né, que é importante, é necessário, mas que ela pode ser o estopim de outras ações articuladas, e em especial com a cultura, né, que nós estamos aqui falando hoje, né, mas também com o meio ambiente, que são duas áreas fundamentais para essa interface. Márcio, você vai voltar? Eu queria só, antes de você ir, o Alberto Naciene disse, e eu vou ler porque também é a minha percepção. Estou feliz em ver o Márcio Tavares como secretário executivo do Ministério da Cultura. Ele tem duas características que me comovem, a juventude e a competência. Que bom, a gente fica muito feliz, viu, Márcio? Obrigado, eu me lembro, a gente está muito, muito feliz. Aqui na minha cabeça, quando vocês falam isso, eu me lembro de coisas assim, os céus que chegaram na periferia e chegaram com teatro, e chegaram com pista para as pessoas caminharem, e essa escola aberta onde é um espaço que a gente pode agregar a comunidade, pode produzir cultura, pode produzir conhecimento. E a segunda coisa que eu acho que não pode faltar nesse diálogo entre cultura e cidades é um diálogo com a comunicação, porque a gente precisa de uma infraestrutura básica em qualquer lugar, qualquer chão desse país, que é banda larga como direito.
A gente viu o quanto isso foi terrível na pandemia, né? As crianças fora da escola, porque não podia ter educação remota, né? Um monte de criança alijada desse processo que não tinha direito à banda larga. Então, isso tem de virar uma política pública real, concreta, tem que chegar. Não pode mais ficar só na mão das grandes empresas de telecomunicação. Então, eu sei que você precisa sair, eu estou falando rápido, porque eu acho que isso é essencial. O que a gente discutiu aqui, Márcio, na pandemia, com os professores, com os trabalhadores que não tinham acesso, não podiam se proteger, né? Porque tinha que ir, sair, e mães que não tinham sequer o celular para a professora passar alguma lição e manter um vínculo com a criança. A gente não pode mais deixar isso acontecer. Então, eu queria te agradecer e, se você quiser ainda falar mais alguma coisa, e eu deixo você sair e passo a palavra para a Nilce e para o Nabil para a gente encerrar. Maria, eu só quero agradecer. Eu acho que o debate foi excelente para participar dessa confluência de ideias a respeito e mostrar que a cultura ela perpassa um conjunto de agendas fundamentais, né? O Gil falava muito de que ela não é a cereja do bolo. E realmente, quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que não existe um projeto de desenvolvimento sustentável para o país sem a gente pensar em cultura. Então, eu te agradeço pelo convite, estou disposto a voltar muitas vezes ainda. E obrigado, Nabil, obrigado, Nilce. Tchau, tchau, Maria, tchau, todo mundo da Revista Fórum. Beijo, Márcio. E falando em cultura, antes de passar para o Nabil e para a Nilce, eu queria convidá-los para, na posse, gente, a Fórum vai se reunir, porque a gente precisa se reencontrar, a gente precisa se ver. Então, quem estiver em Brasília, vai ter um encontro da comunidade Fórum no dia 30, às 18 horas. Né? Vai ser no Boteco do Encontro Asa Norte, CLN, 16, Bloco D. Só que vocês precisam, para a gente ter uma dimensão de quantas pessoas vão ter lá, nós precisamos que vocês se inscrevam. E aí, o Guilherme já colocou o link do Google Forms para vocês se inscreverem, tá? Neste encontro. E aí vocês vão se encontrar comigo, com o Rovai, com a Adri, com a Sinara, com o Miguel do Rosário, com toda a comunidade Fórum, os trabalhadores da Fórum, os comunicadores da Fórum, para a gente se abraçar, celebrar, né, a reconquista do Estado de Direito. Antes ainda de passar, deixa eu, para não perder o superchat, o Sérgio Serel diz o seguinte: Nilce, lendo sobre a cidade nos Estados Unidos, com população em declínio, a causa da falta de investimento versus áreas metropolitanas com problemas de habitação e trabalho. Lembrei da gente aqui. Seria a solução tornar o interior mais atraente a quem preferir viver lá? Isso pouco aconteceu também na pandemia, né, gente? E algumas demandas passaram a impressionante, inclusive, como o mercado imobiliário reverteu nesse período. As pessoas saíram dos grandes centros, foram para algumas cidades, tinha uma casinha, lá classe média especialmente, e começa a exigir coisas da cidade que a cidade não poderia dar naquele momento. E aí, Nilce, uma pergunta para você, e a gente vai indo para os finalmente. Assim, a última, Nabil, que a gente tem que pensar, eu acho aqui, que é o tema, né, deste programa, quais são os nossos desafios futuros. Você deu 3 grandes eixos, e eu diria assim, o que está no campo da utopia, né? O que vai nos fazer caminhar para chegar neste horizonte, né? O que vai nos mover para essa utopia. Nilce e Nabil. Bom, queria agradecer ao Sérgio pela pergunta, né? E acho que tem tudo que eu fui falando inicialmente tem muito relação com a questão que o Sérgio coloca, né? E dizer aqui para o Nabil, eu sei, é evidente que a existência do Ministério das Cidades não está em discussão, né? E eu coloquei aqui a necessidade de discutir isso como um horizonte futuro, porque, de meu ponto de vista, nós estamos entrando na era, né, da hegemonia do modo urbano de vida,
e que esse conceito de cidade que nós temos, ele não corresponde mais às possibilidades de vida urbana que estão colocadas, que são muitas, né? Inclusive de pensar o que é conceitualmente a própria ideia de cidade. E nesse sentido, me parece que tem total relação com a pergunta do Sérgio. Eu acredito na possibilidade de disputar a autodeterminação pela possibilidade de projetar o futuro, né? E aí essa é a minha visão, por exemplo, do que a Fro está colocando como utopia. Ao contrário do que se tornou senso comum, que é criticar os nossos principais pensadores brasileiros, que, da minha opinião, foram os chamados desenvolvimentistas, né? Se tornou senso comum dizer que desenvolvimentistas são retrógrados, são atrasados, estão lá nos anos 50, estão pensando para trás, né? A gente ouve muito argumento e justificativa no debate, por exemplo, do sofá da Globo News, né, atacando os desenvolvimentistas do governo Lula e etc. E desenvolvimentista, a gente precisa pensar o que é. De meu ponto de vista, desenvolvimentista é aquele que acredita na disputa pela possibilidade de projetar o seu futuro, né? A ideia do desenvolvimentismo é você acreditar que a autodeterminação de um povo, de uma sociedade, está no domínio do projeto dessa sociedade, do projeto futuro dessa sociedade. Porque se você abre mão de projetar, alguém projeta por você, né? Esse é o grande legado, de meu ponto de vista, do pensamento social brasileiro que precisamos resgatar. E aí, se é o modo de vida interiorano, se é colocar atrativos no interior das cidades, ou se é, por exemplo, né, um debate que eu participei com um colega que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Rodrigo Mendes, que fez lá uma contabilidade do quanto o Brasil exporta de água no grão de soja e do quanto que nada volta para as principais cidades produtoras de soja na fronteira da região do centro-oeste brasileiro, né? Então, são muitas variáveis que envolvem a presença ou não do que a gente entende como benefício urbano, como forma de vida urbana e como riqueza, né, que está diretamente relacionado com a capacidade de invenção tecnológica, de invenção cultural, de invenção de outras formas de vida. Como serão essas outras novas formas de vida, é o que está em disputa. Elas não existem, elas não estão desenhadas. O que vai ser a forma de vida em que a internet das coisas, em que a ideia de que o design é o projeto das relações sociais, como é que é isso? A gente não sabe, né? E isso está em disputa. A grande guerra mundial que está colocada agora, se a gente quiser, né, uma reedição da Guerra Fria que está aí colocada entre Estados Unidos e China, mas também entre outras outras potências emergentes aí, é exatamente a disputa pelo desenho de futuro que a gente vai ter, né? E aí é desse ponto de vista que me parece insuficiente essas estruturas administrativas que estão colocadas. Eu acho que esse governo, ele teria condições de responder às demandas, obviamente, tem esse momento quente, as necessidades, as carências milhares que estão colocadas, mas exatamente pelo desmonte que foi produzido, a gente poderia usar esse momento histórico para pensar como é que a gente reconstrói. A gente vai reconstruir nos mesmos termos do que foi feito, ou a gente pode pensar uma outra reconstrução de outra forma, né? E aí fica aqui, vocês colocaram aí as suas demandas para o Márcio, eu coloco aqui a minha demanda para o Nabil, eventualmente, se ele estiver lá compondo, né, essa gestão, que se abra espaço nesse governo para pensar o futuro, né, para recolocar a possibilidade de a gente poder usar sem medo, sem vergonha, sem estigmas, a palavra projeto,
planejamento, né, da qual eu, como arquiteta, não consigo de maneira nenhuma abrir mão, né, de projetar e de pensar outros futuros e outras possibilidades de ocupação do território e não ficar só ali apagando as emergências, as demandas, as carências todas que atravessam as nossas vidas, que me parece que o desafio que está colocado, se a gente só olhar dessa maneira, a gente não vai conseguir suprir as carências que estão colocadas, se a gente só olhar para elas, né? E a gente vai seguir nessa ideia de frustração, se a gente não colocar uma outra maneira de enxergar, inclusive, os problemas que a gente tem, a partir do que você falou, Fro, do que pode ser de potencial dentro dos próprios problemas que estão colocados, né? Então, acho que pensar e criar atrativos em cidades do interior é uma forma. Podem existir muitas outras que a gente sequer cogitou. E a gente precisa começar a colocar isso no papel e debater para a gente conseguir construir essas possibilidades. Queria agradecer enormemente de novo o convite, o carinho, dizer que foi um prazer para mim conversar com o Márcio, rever o Nabil aí, que a gente se viu esse semestre, até outro dia, né, Nabil? Tivemos debates quentes, inclusive sobre a existência ou não do Ministério da Cidade, junto com os nossos alunos. Foi um prazer e sempre é um prazer imenso ter trabalhado aí a vida toda com você, já uma vida, né? E continuar podendo discutir aqui de igual. Muito obrigada. Obrigada, Nilson. Eu acho tão legal quando orientando e orientador, né? Essa coisa do mestre, do discípulo, e aí o discípulo já vem discutir. É maravilhoso, porque Nabil olha e fala assim: foi eu que formei. Olha que legal. Não é, pois Nabil? É sempre um prazer aqui estar. Né? É bom. É sempre um prazer discutir aqui e ouvir a Nilce. E a gente, esse semestre, demos um curso juntos, na pós-graduação, e na graduação também, conseguimos juntar a graduação e pós-graduação num único curso, e debatemos muito, não só o futuro do Ministério da Cidade, mas toda a discussão do desenvolvimento no Brasil. E eu acho, né, que, na verdade, nós temos que construir um projeto de desenvolvimento para esse momento. Né? Quer dizer, não sei se deve chamar isso de desenvolvimentismo ou não, né? Quer dizer, isso é uma discussão, certamente não é o mesmo projeto de desenvolvimento, né, Nilson? Ele tem que saber reconhecer a importância do projeto de desenvolvimento do Brasil, do projeto nacional desenvolvimentista, e saber como que hoje, quais são as questões novas que se colocam no projeto de desenvolvimento, no projeto de país. Né? Eu acho que essa questão está colocada e eu concordo com muitas coisas que a Nilson falou aqui. Se depender de mim, Nilson, se dependesse de mim, certamente isso está colocado. Eu consegui batalhar lá para, né, pelo menos na proposta do Ministério, se incluir uma área, né, que pensa o desenvolvimento urbano, tem esse nome, inclusive, desenvolvimento urbano, que muitos não gostam mais do planejamento. Agora, vai depender tudo de como vai ser conduzido o processo daqui para frente. Eu queria destacar, já que está discutindo a questão do território, rural, urbano, etc., né? Eu acabei de sair de uma reunião agora que ele está discutindo um pouco isso. Né? Nós estamos trazendo, a proposta nossa foi trazer o saneamento rural para o Ministério das Cidades, né? E pensar a questão do rural como um território que hoje ele tem determinadas características que se diferenciam muito menos do que no passado do urbano. Né? Porque no passado o urbano era um lugar que tinha escola, que tinha, né, que tinha saneamento, que tinha coisas que deveria ter, né? Que tinha serviços sociais, que tinha equipamentos de cultura. Né? Hoje, com a expansão da internet, né, com a possibilidade de uso da internet, com as comunicações, com a organização também do trabalhador rural, etc., né, reivindicações, hoje esses limites rural-urbano estão muito menos definidos do que no passado. Inclusive, tem muita gente que trabalha no campo e que mora nas cidades, principalmente nas pequenas cidades, que é uma preocupação específica. Então, uma das questões que nós debatemos muito lá no grupo, já antes,
no NAP, né, no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, é a questão de ter um projeto para o conjunto do território, ter um projeto que pense, considere a questão das pequenas cidades, das cidades com especificidades, como a cidade da Amazônia, que são muito diferentes não basta de falar pequenas cidades, né, porque uma pequena cidade da Amazônia é muito diferente de uma pequena cidade do interior de São Paulo, né? E a necessidade de pensar a rede urbana e a articulação que pode ter entre essas cidades. Então, essa concepção de pensar o urbano para além do que tradicionalmente tem sido pensado por urbano é uma preocupação que está colocada, né? Eu acho que isso é muito importante, isso também tem que se relacionar por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, eu acho que, né, quando a gente fala assim, tem que ter o Ministério das Cidades, eu acho. Eu preferia que não tivesse, inclusive, né? Como eu falei antes, né? Assim, uma coisa tão, né, dividida em caixinhas, né? Mas é muito difícil o governo conseguir funcionar sem essas caixinhas, que é meio tradicional, mas a gente tinha que funcionar de maneira mais transversal, talvez mais matricial, né? Então, né, na hora que está falando de serviços públicos para a zona rural, seja mobilidade, seja saneamento, seja habitação, seja cultura, né? Isso não deveria estar vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também está pensando o rural, né? Assim como a gente está pensando o urbano, pensar não só as questões, como eu estava falando antes, pensar as questões de cultura relacionadas com as cidades. Então, eu acho que é um desafio, né? E assim, por um lado, eu acho que a gente está se abrindo uma oportunidade, mas por outro, eu tenho assim receio de que as estruturas administrativas elas acabem amarrando as possibilidades de uma ação mais integrada e mais transversal, né? Então, eu acho que a gente precisa construir isso faz parte de um projeto de desenvolvimento, faz parte de uma utopia, como a gente estava falando aqui, né? Eu acho que não podemos matar as utopias, né? Agora, num contexto político muito difícil. Então, como trazer as inovações num contexto político onde é necessário responder às emergências é um grande desafio, né? E conseguir também desmobilizar o aparato fascista que foi construído com, né, fake news, né, vamos dizer assim, com valores que eu acho que a esquerda precisa saber tratar, né? Porque tem alguns valores que são importantes no Brasil, né? A questão da família, né? A questão da religião, né? São questões importantes, a questão da segurança, tá certo? Que as forças progressistas não podem virar as costas para isso, porque elas dialogam com a população, principalmente a população mais pobre do Brasil. Então, nós precisamos saber construir alternativas que sejam progressistas, mas que dialoguem com o país real que nós temos e com as mentalidades que estão colocadas aqui. Nós vamos ficar num gueto, assim como, de certa forma, os bolsonaristas estão lá num gueto, numa bolha, que eles acreditam só naquilo que eles ouvem e eles recebem pela internet. A esquerda também não pode ficar numa bolha desconsiderando que alguns desses valores e algumas das questões que foram que o bolsonarismo incorporou na sua pauta e com isso ganhou parte da população, nós não podemos deixar essas questões de fora. Então, eu acho que é um desafio grande. Eu espero que o governo tenha capacidade de responder a isso. O governo e as forças sociais, né? Porque não é só o governo, né? O governo ele é muito importante, mas nós temos forças sociais, movimentos sociais, organizações não governamentais, tem uma universidade que pode ter um papel muito importante nisso, né? Então, eu acho que faz parte de uma construção mais coletiva desse processo. Eu acho que, inclusive nesse processo de indicação de ministro e tal, essas coisas que nós estamos vendo agora, eu fico um pouco, né, chateado de ver assim, as pessoas querem ser ministro, querem estar no. Né, eu acho mais importante ter um coletivo. Né? Outro dia me perguntaram se você gostaria de ir para que secretaria? Alguém me perguntou assim,
Porque as pessoas gostam de ficar sabendo essas coisas, né? Eu falei, não sei se eu... Para mim isso não é importante. Eu gostaria de estar numa boa equipe que pudesse ter um bom projeto. Quer dizer, eu acho que o governo deveria ser mais isso do que uma coisa de quem vai ser ministro, quem vai ser secretário. E isso é um governo que vai se fazer com uma equipe que está no governo e vai fazer com gente que está fora do governo que vai também contribuir para esse projeto. Sim. E participar. Né? Então, essa estrutura muito verticalizada que nós temos hoje, a gente precisaria superar. Infelizmente, eu acho que tem uma cultura política no país, que é uma cultura política que reforça, né, essa lógica tradicional, certo? Então, Nabil, infelizmente... Eu acho que se a cultura do governo de transição permanecer, porque foi muito interessante ver o que aconteceu, pelo menos em alguns grupos que eu acompanhei. Muita gente trabalhando voluntariamente, muita gente se dedicando, né? Gente que conhece do riscado, seja do movimento social, seja do movimento sindical, seja do mundo acadêmico, fazendo o corpo técnico, enfim. Mas muita gente mesmo. E o trabalho do governo de transição, para mim, foi no tempo recorde que ele foi feito, de levantar o que... Você estava num desses grupos, né? De levantar, fazer o diagnóstico e propor, né? De que base vamos sair, se essa cultura permanecer, porque essa é uma cultura do diálogo que a gente quer, e um diálogo propositivo, né? Um diálogo que diagnostica e que propõe. Eu acho que se isso continuar, se os ministérios, de uma maneira geral, continuar aberto para isso, talvez a gente chegue aí nessa utopia que tanta gente deseja. Né? Você lembrou bem, acho que a transição foi uma coisa interessante, uma coisa... Mas também teve problemas, né? O melhor lugar da transição era o bar, né? O café que tinha ali embaixo, porque ali embaixo você chegava e os corredores, que você encontrava as pessoas dos vários grupos e trocava ideias, etc. Mas era um espaço informal, porque na formalidade tinha uma salinha para cada GT, certo? Tinha um grupo temático, tinha uma caixinha para o grupo temático. Veja, não teve nenhuma iniciativa, e tinha que ter tido iniciativa nesse sentido, de juntar coisas que eram comuns. Né? Por exemplo, eu não tive a oportunidade de conversar com o Márcio, a primeira vez que ele me deu a oportunidade de conversar com o Márcio aqui. Ele estava lá numa salinha, estava na outra, certo? E às vezes o horário não coincidia, que também nem todo mundo podia estar lá o tempo todo, né? Porque a gente tinha outras atividades, né? E isso acho que foi um problema, né? Porque as interfaces são necessárias, elas são importantes. Então, assim, eu acho que, por um lado, você tem razão, foi um momento interessante, importante, até porque não tinha hierarquia. Então, tinha lá, não é um grupo, tinha um monte de coordenadores, todos eram coordenadores, não tinha o chefe dos coordenadores, o coordenador geral, etc. Era horizontal, isso era legal, tá certo? Mas, a partir do momento que define o ministro, aí já muda tudo. Aí já começa a ter o ministro, o secretário executivo, o secretário, não sei o quê, e um monte de gente satisfeita porque ficou de fora, certo? Que vai embora, certo? Que desaparece porque, né? Então, olha, estão me chamando aqui para... Próxima reunião. Então, bom, é isso, gente. Então, eu acho que foi bom, mas eu acho que tem vícios que nós vamos superar e avançar, né? Então, teve coisas legais e coisas que foram problemáticas e que infelizmente, podem se reproduzir no governo. Olha, então, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, com a Nilce. A Nilce a gente passou o semestre junto, mas pode fazer um mês que eu não vejo ela, porque ela foi para a Espanha e eu fui para a transição. Ela foi para a Espanha, eu fui para a transição, e a gente foi se encontrar aqui graças a você, Maria Flor. Então, você percebe que para o Fórum Sindical faz muito sentido juntar a cidade com cultura. Então, a gente propiciou esse debate e vamos continuar fazendo esses bons sambas, porque eu acho que é uma forma da gente, primeiro, fazer com que as pessoas se interem deste debate, se apropriem desse debate e comecem também a participar, porque eu acho que a gente só constrói essa cidade humanizada que a gente tanto deseja se as pessoas tiverem também
abertas para isso e entenderem que outra cidade é possível, né? Que não seja essa tão desumana que a gente não tem nenhum banco para sentar na Avenida Paulista. Nabil, Nilce, o Márcio que já saiu e todo mundo que nos acompanhou até agora, uma boa noite, um muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta fazendo um balanço e apontando perspectivas da comunicação, né? Essa comunicação que a gente faz aqui na revista Fórum, no Fórum Sindical, e o que a gente quer, né, para esse futuro. E dia 30 eu tô lá, viu? Tô lá no boteco. Opa! A gente vai se ver! Tá muito bem. Tchau. Muito bem. Um abraço. Tchau. Beijo imenso, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, Fro, querida. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Amada.